Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas para uma Boa Ascensão. Eu aqui mais uma vez trazendo um texto bem legal para a gente refletir desse meu querido Fernando Pedroso da Cunha, que tem esse compromisso também de falar sobre relacionamentos. Adoro o que ele escreve, tem algumas coisas aí que eu acabo não trazendo para o canal, mas o que dá para trazer eu trago. E ele escreveu um texto aqui. A gente precisa aprender a se despedir daquilo que não nos deixa seguir em frente, né? Eu que tô aí nesse momento também, né, de deixar um pouquinho o passado para trás, senão a vida não anda, né? Tomei algumas resoluções aí agora que fez um ano da passagem, né, do meu marido. Vamos lá. Não tem sido fácil, mas a gente supera, né? Eu acho que tem que ter a determinação, a escolha por um determinado caminho e a gente vai seguindo. Ele colocou: quero que você leia e reflita. Gratidão. O problema nunca está no passado, mas em nosso apego a ele, na constante lembrança de nossas dores, na inconformidade com o que vivemos, na falta de aceitação, na teimosia em viver querendo mudar o que foi, esquecendo de viver o que é. O segredo da libertação é sempre extrair o melhor do passado, porém jamais viver nele. Todos temos lembranças difíceis e outras muito boas. O certo é que nosso passado nunca será perfeito, né? Do jeito que queríamos que fosse. A vida não segue script e nem nenhum roteiro, e é isso que a torna tão incrível, mesmo diante das dificuldades pelo caminho. Nem tudo sai como planejamos, e que bom que não. É o que nos permite viver e crescer através de experiências que nem sabíamos que precisávamos passar. Muitas não entenderemos, é verdade, porém, ficar presos a elas não nos torna melhores, tampouco mais felizes, enquanto não deixamos ir dentro de nós aquilo que externamente já foi. Não conseguimos seguir em frente rumo a algo melhor. Se despedir do passado é ficar em paz com ele, desapegar do que faz mal e abraçar as lições que nos fazem crescer. Que nosso mantra seja: eu deixo ir meu passado e me liberto de todo apego às situações que já se finalizaram em minha vida. Eu me despeço do ontem, agradecido por tudo que vivi. Eu tentei, eu sofri, eu me reergui, eu aprendi, eu amei, eu cresci. Agora estou pronta a deixar ir em paz cada vivência que tive e cada pessoa que passou por meu caminho. Já absorvi as lições que precisava. Estou com minhas raízes no presente e aberta ao novo e às suas infinitas possibilidades de felicidade e crescimento. Assim é. Né? Muito lindo esse mantra. E ele coloca: para viver o novo, a gente precisa se despedir do que não nos deixa seguir em frente. É isso aí. Gente, é muito bacana, né? A gente que está trabalhando com a questão do Ho'oponopono. Deixa eu fazer aqui um ajustezinho de novo. O sol vai mudando aqui, eu acho que fica meio claro demais, tem hora, ou escuro demais. Né? A gente que está trabalhando com a questão do Ho'oponopono, que também tem a ver com a libertação das memórias de dor, como eu já fiz aí também, leitura de outro texto, até do Eckhart Tolle, né? E para quem passou o que eu passei, né? E muitas pessoas passaram por isso nesse momento, não necessariamente né, perdendo, muito entre aspas, o marido, né? Mas pessoas importantes da sua vida, muitos filhos, né? Ontem soube também através de uma amiga, uma pessoa amiga dela que perdeu a filha também pela mesma razão, mas é recente.
Então, assim, aquela dor, ela é tão lancinante, né? Quanto mais importante a pessoa na sua vida, maior é a dor, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem que adentrar essa dor, tem que viver aquilo, né? E a gente sabe, o primeiro ano do processo de luto é o processo mais intenso. Eu realmente me determinei a seguir em frente, a tentar me libertar, inclusive pela comunicação que eu tenho com o meu marido, né? Ele me orienta a seguir em frente, a me desapegar. A primeira questão foi a aliança que eu usei por 9 meses pendurada na minha correntinha, né? E ele mesmo me trouxe a orientação de que eu retirasse. Foi muito difícil, meu apego era muito grande ainda, né? E recentemente que eu realmente ainda me desfizesse da minha própria aliança de casamento, né? Colocasse junto com a dele, a nossa história tá ali, dentro daquele porta-joia que eu ganhei da minha querida, linda amiga, psicóloga, minha irmã de caminhada, Taninha, lindona. No final do ano me deu esse porta-joia em formato de coração, pequenininho, coisinha mais fofinha, e foi ali dentro que eu coloquei a nossa história. Tá ali agora, né? Algo que nós vivemos, que é vivo no meu coração, mas que eu preciso deixar do lado para que a minha vida realmente possa andar, né? Fazer outras escolhas e estar bem com essas outras escolhas e a vida caminhar. Não foi fácil, gente, não foi fácil. Eu sei que para quem vive isso, chegar nessas conclusões pode demorar muito mais tempo do que demorou para mim, né? Graças a Deus, eu com a conexão com ele que me orienta lá de cima e também com o meu próprio processo de autoconhecimento pela minha própria profissão, né? Pelos conhecimentos que eu tenho da espiritualidade, isso é algo que acaba se tornando um pouco mais fácil ou um pouco mais consciente. Eu não diria nem fácil, porque fácil não é, né? Mas mais consciente. Então, deixar esse passado, essa parte da minha história realmente no passado, não um passado morto, um passado vivo, mas passado no passado, não tornar esse passado presente, né, o tempo todo. Foi uma determinação, uma orientação, uma determinação e eu realmente resolvi seguir. E tô em paz com isso, tô em paz. Fácil não é, tô falando, mas eu tô em paz, que é isso que eu tenho que fazer, né? Então, é isso, né? Como ele colocou aqui, o certo é que nosso passado nunca será perfeito do jeito que queríamos que fosse. A vida não segue script nem nenhum roteiro. É isso que a torna tão incrível, mesmo diante das dificuldades pelo caminho, não é? A gente não tem um roteiro, a gente não tem um script, entre aspas, né? Temos aí coisas que a gente tem que aprender, mas a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer no minuto seguinte da nossa vida, né? E quando acontece algo assim inesperado, mesmo que de alguma forma, como vocês todos sabem, que eu tinha sido avisada, né, dessa nossa separação, a princípio achando que eu é que ia, depois realmente sendo informada que ele havia trocado comigo, mas ainda assim o impacto, né, é muito forte. E isso em todas as situações da nossa vida. Eu diria que também me libertar, por exemplo, da situação triste que aconteceu com a história da minha mãe, né? Do quanto a gente sofreu como filhos, né? Do quanto a minha vida foi impactada em relação a essa situação por muitos anos, muitos anos, muitos anos. Eu tinha necessidade de contar essa história, talvez me colocar ainda na posição de vítima, sem uma consciência tão mais profunda, óbvio, pela própria imaturidade do quanto, né, a minha mãe representou na minha vida e do quanto eu representei na dela, tendo esse papel importante, ficado mais ao lado dela durante os primeiros momentos, né? E
Então, eu acho que vão acontecendo situações, depois a própria situação do divórcio, né? Você também fica relembrando o tempo todo. Então, essas coisas todas que são impactantes na nossa vida, do ponto de vista emocional, né? Chega um momento, tem que ser deixadas no passado. Se não for assim, a sua vida não anda, né? Tenho falado isso em vários vídeos e trago isso para minha própria vida e sempre compartilho com vocês essas minhas experiências. Sempre as pessoas me dizem, né, que o legal é o quanto eu compartilho, o quanto elas aprendem com essas histórias que eu vou contando a respeito do meu próprio processo de autoconhecimento, né? E o quanto isso também pode ajudar que elas se espelhem nesse processo que eu faço, na forma como eu vou administrando tudo isso. Então, é isso, né? Olha, ele diz: enquanto não deixarmos ir, ou enquanto não deixamos ir dentro de nós aquilo que externamente já foi, veja só, né? Não conseguimos seguir em frente rumo a algo melhor. Se despedir do passado é ficar em paz com ele, desapegar do que faz mal e abraçar as lições que nos fazem crescer. É isso, absorver os momentos felizes, as lições que nós aprendemos, aquilo que nós evoluímos ao lado da pessoa ou ao lado dessas situações que de alguma maneira nos fizeram sofrer e que a gente ainda está apegado, né? E liberar para que a vida possa fluir, né? Ou um outro texto que eu li no vídeo falando a vida está além do seu controle, alguma coisa assim. Um rio não flui para trás, né? Ele sempre tem que ir para frente, a gente tem que ir com a correnteza, né? O quanto eu estava dizendo aquilo para mim mesma e naquele momento eu nem percebi. Mas é isso, né? Então a vida segue, a vida caminha e vamos lá, né? Aquilo que nós levamos desse mundo, somente as nossas experiências, os nossos aprendizados. Eu fico o tempo inteiro aqui me arrumando, né, gente? Ai, meu Deus. E é isso que nós levamos, o amor que a gente constrói, os vínculos que a gente constrói com as pessoas, né? Que depois a gente reencontra lá num outro momento. E então isso é o importante, isso é que a gente tem que dar valor e realmente fazer que permaneça na nossa vida. O restante é supérfluo, gente. Vamos seguindo em frente, abrindo o caminho para o novo, para a felicidade, né? É isso que nós temos que fazer, certo? Espero que essa lição, né, seja de grande valia para vocês que ainda têm situações difíceis e que ainda não conseguiram se desapegar, tá bom? Vamos pensar, refletir e tomar as decisões corretas para essa libertação, rumo ao nosso caminho de ascensão, certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê!